Publiquei recentemente um artigo sob o título Dogmas Monetários Resistentes, em que comentei dois aspectos dos regimes monetários que prevaleceram nas décadas recentes no mundo ocidental: a independência do Banco Central e o regime de metas para a inflação. Depois que eu publiquei esse artigo, uma mudança importante foi feita no Brasil no regime de metas para a inflação. Hoje quero comentar a alteração recente que foi feita no regime de metas para a inflação pelo governo brasileiro. Passou-se de um regime de metas em que a meta tem que ser cumprida nos anos calendários para um regime de meta contínua de inflação. Críticos do governo mais à esquerda, mais progressistas, reclamaram que a mudança foi insuficiente. Os argumentos foram os seguintes: primeiro, por que fazer valer a nova regra, que é mais flexível, só a partir de 2015? E por que manter a meta de inflação, considerada baixa demais, de 3% ao ano no novo regime de meta contínua? As duas críticas têm a sua razão de ser. De fato, teria sido melhor fazer o regime de meta contínua vigorar mais cedo, teria sido melhor, talvez ou provavelmente, aumentar a taxa de inflação um pouco, digamos para 4% em vez de 3%. Mas mesmo com essas críticas, que são válidas, houve um progresso importante. A meta contínua é mais flexível como regime. Em vez de ficar amarrado a um período determinado pelo ano calendário, o Banco Central passará a alcançar a meta ao longo de um tempo, no médio prazo, e esse médio prazo fica indeterminado, não é fixado a priori, o que dá ao Banco Central uma considerável margem de flexibilidade que não existia no regime anterior, que não existe no regime atual. Portanto, ponto positivo que deve ser reconhecido. Note-se que esse regime de meta contínua já é aquele que é seguido por bancos centrais muito importantes: o Banco Central dos Estados Unidos, a Federal Reserve, e o Banco Central Europeu. Ambos têm metas de médio prazo, definidas dessa forma imprecisa, de 2% no caso desses dois bancos centrais que acabo de mencionar. Então o Brasil deu um passo na direção do que prevalece hoje em grande parte do mundo ocidental, em grande parte dos principais bancos centrais. Não se adota o ano calendário, não se adota propriamente um regime monetário de metas para a inflação, porque fica bem vago o alcance do objetivo no tempo. É um regime tão flexível, esse que praticam o Banco Central Europeu, o Federal Reserve, e agora será praticado a partir de 2015 pelo Banco Central do Brasil, que ele é virtualmente indistinguível do regime de discricionariedade pura, de moeda fiduciária pura, que dá total liberdade aos bancos centrais. É um regime muito flexível e a flexibilidade é bem-vinda, porque a capacidade de previsão dos economistas é muito deficiente. Então, um regime mais flexível dá ao governo, no caso ao Banco Central, a possibilidade de operar com mais capacidade de adaptação a eventos inesperados.